Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e o objeto de estudo da nossa aula de hoje abrange a proteção contratual estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor. A relação jurídica do contrato de consumo é vetor da proteção do consumidor estabelecida pela legislação. O ato de consumir, em geral, se traduz juridicamente em um contrato de consumo estabelecido entre consumidor e fornecedor com vista à realização do interesse de cada uma das partes. Os contratos de consumo são das mais variadas modalidades, a depender do seu objeto, mas a grande maioria deles possui a natureza de contrato de adesão. Em tais contratos, o consumidor não pode discutir nem modificar substancialmente o seu teor, pois as cláusulas contratuais já foram aprovadas ou então elaboradas por outrem. Os contratos de consumo também devem observar os princípios próprios, como o princípio da preservação dos contratos de consumo, a transparência contratual, a interpretação mais favorável ao consumidor e a vinculação pré-contratual. Além desses fatores, o CDC disciplina ainda uma série de ferramentas legais voltadas à proteção contratual dos consumidores, como a gente vai ver agora. A respeito das compras realizadas fora do estabelecimento comercial, o que abrange a internet, o artigo 49 do CDC prevê que o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar da sua assinatura ou então do recebimento do produto ou do serviço. É o direito de arrependimento. Se o consumidor exercita o direito de arrependimento, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos de imediato, monetariamente atualizados. O artigo 52 do CDC disciplina dos contratos de outorga de crédito ou de financiamento, que devem trazer uma série de informações obrigatórias para informar o consumidor. As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não podem ser superiores a 2% do valor da prestação e são calculadas sobre o valor das prestações vencidas e não sobre o valor total do financiamento. É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e dos demais acréscimos. Conforme o artigo 53 do CDC, os contratos de compra e venda de imóveis ou então de imóveis em que o pagamento é efetuado em prestações e nas alienações fiduciárias em garantia serão nulas de pleno direito as cláusulas que prevêem a perda total das prestações pagas quando houver inadimplência por parte do consumidor. É a chamada cláusula de decaimento. Em relação aos contratos de consórcios, os consumidores também terão descontadas das parcelas pagas a taxa de administração e a vantagem auferida com o uso do bem, se tiver. Porém, há a previsão de um detalhe importante. Será igualmente descontado o prejuízo que causou ao grupo de consorciados, seja pela inadimplência, seja pela desistência. Devemos assim finalizar nossa aula de hoje citando brevemente as cláusulas abusivas, cuja disciplina está prevista no CDC e que trata da proteção contratual. Este importante tópico será objeto de conteúdo próprio, então não fique preocupado. O CDC estabelece que são nulas de pleno direito as cláusulas abusivas que estejam em desacordo com o sistema de proteção do consumidor. O artigo 51 do CDC apresenta um extenso rol exemplificativo de tais cláusulas, que são consideradas ilícitas pela presença de um abuso de direito contratual. Além da nulidade, presente o dano, as cláusulas abusivas podem gerar o dever de reparar, ou seja, a responsabilidade civil do fornecedor ou do prestador. A ideia que fundamenta o sistema de proteção ao consumidor baseia-se, portanto, na busca pelo equilíbrio da relação entre consumidor e fornecedor, bem como no equilíbrio econômico do contrato entre o consumidor e o fornecedor. Assim, ao CDC cumpre regular o aspecto dinâmico da contratação, assegurando o equilíbrio das prestações, o direito à informação do consumidor, assim como a repressão à prática de cláusulas abusivas, dentre outros. E assim concluímos aqui a nossa breve análise do tema. Em sua área do aluno, está disponibilizado um material didático referente a esta aula que traz maiores detalhes sobre os tópicos aqui estudados. Então, não deixe de consultá-los. Não há atalhos para nenhum destino onde se vale a pena chegar. Persista nos seus esforços, bons estudos e até o nosso próximo encontro.